a gente vai falar sobre um passo a passo de uma limpeza que a gente faz durante o outono. E é muito interessante porque esse é um momento que a gente está vivendo em que a gente deveria estar mais atentos à saúde. E o Ayurveda, ele vai falar que de qualquer forma a entrada para o outono é uma época em que a gente deveria realmente ficar um pouquinho mais atento, sabe? Qual é o pensamento do Ayurveda nesse momento em relação à saúde? O Ayurveda ele pensa muito nos ciclos, nos momentos em que a gente vive ao longo do ano. Então, se a gente pensar que na primavera e no verão o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia está voltada para fora, para a gente ir em direção ao mundo, o Ayurveda vai falar que o outono e o inverno eles propõem a gente um movimento contrário. Agora a gente está saindo de um momento em que a gente está totalmente voltado para fora para a gente começar a se voltar para dentro. Porque nós somos parte da natureza, né, gente? Então, assim, se você observa a natureza, primavera, verão, animais, as plantas, tá tudo... E aí, inverno, chega outono e inverno, o que acontece? Tudo começa a se recolher. Então, o Ayurveda ensina pra gente que esse é o momento da gente fazer o mesmo processo de recolhimento. Esse processo de recolhimento não quer dizer necessariamente que a gente vai ficar parado, que a gente não vai fazer nada, mas a nossa energia muda de fato, né? É uma outra energia que está disponível pra gente. E para que a gente possa usar essa energia a nosso favor, até pra gente não ficar muito parado demais, né? O pessoal às vezes no inverno sente pouca vontade de fazer as coisas. Para que isso não aconteça, é legal a gente ter uma boa preparação. Nesse momento, especialmente, gente, é legal a gente fazer uma série de atitudes que vão nos deixar mais equilibrados, com mais saúde, mais saudáveis e até um pouco mais mentalmente preparados, né? Então, o que a gente vai propor aqui nessa live de hoje é aprender a fazer a limpeza do outono. Uma coisa que é muito legal da gente ter em mente é que quando a gente fala de limpeza para esse momento, ela é muito diferente de outros tipos de limpezas que a gente faz em detox. Do tipo assim, jejum completo, ou então tem aquela limpeza de sucos, sabe? Que a gente quer só limpar. Por quê? Porque a energia do outono agora é uma energia tipo assim, que a mente fica naturalmente um pouquinho mais dispersa, sabe? E aí a gente quer agora trazer um pouco mais de aterramento. A gente não quer ficar muito aéreo. O Ayurveda fala que jejum, que tomar muito suco verde, esses tipos de alimentos vão deixando a gente com mais ar interno. A gente fica mais desconectado, a gente fica mais disperso. Como essa já é a energia do momento, a gente vai trazer outras ações para limpar o nosso corpo de uma forma boa, mas ao mesmo tempo de uma forma que nos deixe centrados, que nos deixe equilibrados, que a mente possa ganhar clareza, que a mente possa ganhar uma direção, né? Porque a direção natural do outono é muito difusa, né? Então, pra gente contrapor essa energia difusa do outono, a gente vai dar um pouquinho mais de direção, de foco. Como que a gente faz isso? Aumentando a qualidade dos alimentos terra no corpo, que a gente já vai aprender como fazer isso daqui a pouco. Eu só vou falar assim, alguns cuidados, tá? Se você estiver grávida, não faça. Se você estiver no seu período menstrual, não faça, espere. É até legal que todas as mulheres se programem para fazer essa limpeza entre os períodos entre um período menstrual e outro período menstrual, né? A gente vai levar 2 semanas para fazer essa limpeza de uma forma total. Então é legal se programar para isso. E também se você já está doente, se você já está mais fraco, debilitado, é legal você esperar também. Faça em um outro momento onde você já estiver mais fortalecido. Essa é uma limpeza para você prevenir e para você fortalecer, tá bom?
são outras práticas que a gente vai usar se a pessoa já estiver sentindo muito fraca, tá? Então eu vou falar um pouco de como que a gente vai seguir agora essa nossa limpeza. Como eu falei, são 2 semanas que a gente vai precisar para fazer essa limpeza, porque a gente vai usar 3 dias para se preparar para a limpeza. Aí a gente vai fazer a limpeza mesmo durante 1 semana e depois a gente vai precisar de mais 3 dias para sair da limpeza. Então é tipo começo, meio e fim, sabe? 3 dias que a gente vai se preparar é pra gente começar a limpeza. Então, pra gente já não começar na limpeza geral, assim, na limpeza mor, a gente faz um início de limpeza. E como é que isso vai acontecer? A gente vai cortar ou diminuir, se for muito difícil para você cortar, café, álcool, carnes, consumo de industrializados, consumo de açúcar, então tudo aquilo que já pesa mais pra gente. E aí a gente vai comer o quê? Comida de verdade, assim, que vem da natureza, frutas, legumes, grãos, tudo que tá mais fresco, nesse momento vai ser melhor pra gente, né? E aí você ficou 3 dias se alimentando um pouco mais saudável, um pouco mais levinho, ótimo, beleza? Você vai começar a limpeza em si. Você vai pro café da manhã. Quem que vai tomar café da manhã? Aquelas pessoas que precisam de café da manhã, sabe? Aquelas pessoas que sentem muita fome, que precisam comer, senão ficam fracas, senão... Aí você pode tomar o café da manhã, senão você vai ficar de jejum e vai continuar tomando água morna e chá durante a manhã. Se você sente muita fome, aí você vai fazer tipo um mingau de arroz, assim. Você vai fazer uma papinha de arroz, colocar bastante água na hora de preparar o arroz. Não precisa ser muita quantidade, é um pouquinho, é só para você não ficar com muita fome. E aí você vai fazer esse arroz que vai ficar bem empapado e pode colocar um pouquinho de canela na hora de comer. E aí você vai almoçar cedo. Você vai almoçar, tipo assim, entre 11 e meio-dia, sabe? Então, geralmente é bem tranquilo você pular o café da manhã, principalmente se você se acostumar a fazer isso. Aí, chegou essa hora da manhã, você vai fazer o khichdi. É um preparado de arroz com lentilha. Então, assim, pouca quantidade de comida, não precisa ser muito, e arroz com lentilha com alguns temperos. Quais são os temperos que a gente vai usar? Semente de mostarda, açafrão, cominho, coentro, sal e gengibre, né? Esses são o nosso pupurri de temperos que a gente vai usar nesse khichdi. E aí esses temperos, eles vão ajudar a gente a digerir esse alimento que já é de muito fácil digestão. Então, qual que é a nossa ideia? É não dar trabalho nenhum para o nosso organismo. É que tudo que a gente coma passe pelo nosso sistema com muita facilidade. E isso vai acontecer. Você vai comer a mesma coisa na hora do jantar. Então, a gente vai passar 7 dias, gente, comendo a mesma coisa. É uma monodieta mesmo. É porque o seu organismo, ele não vai nem precisar pensar no que ele está comendo. Você comeu, ele já entendeu, ele já vai digerir, você vai eliminar rapidamente para o processo de limpeza poder acontecer. E aí, gente, você almoçou cedo e você vai jantar cedo também. Então, o ideal é que você jante lá pelas 6 horas da tarde e que a partir das 7 horas da noite você não coma mais nada. Então, a gente vai dar longos períodos para o organismo de descanso, longos períodos de respiro, né? É essa energia que a gente vai estar começando a trazer para o nosso corpo. Respiro, descanso, ou seja, ao longo do dia você vai fazer atitudes que sejam condizentes com essas atividades. O que quer dizer isso? Não adianta nada a gente fazer isso e ficar o dia inteiro no celular, e ficar falando, e ficar escutando música alta enquanto eu vejo TV, Nada disso vai contribuir com esse espírito da limpeza. O que a gente quer fazer agora? A gente quer abrir espaços. Então, é muito importante que durante todo o tempo de limpeza você dê uns bons períodos de desconectada, faça atividades que você gosta, leia, de repente, né, vai escutar uma música, mas uma música mais suave. Se você for assistir coisas,
programas e etc., procura coisas que sejam assim, que não estimulem muito a sua mente, né? A gente não quer nada muito estimulante nesse período, porque é um momento de pausa, né? A nossa energia agora é de pausa. O que você pode comer durante a limpeza se estiver muito desconfortável você comer sempre só o Khichdi? Ou se sentir muito fraco, sentir que está precisando de mais e tal. Você insere frutas e castanhas, tá? Além do Khichdi. Além disso, você vai adaptando essa limpeza para sua rotina, né, gente? O Ayurveda não acredita em nada que seja muito brusco, assim, sabe? Que seja muito violento para você. Então, se essa rotina de limpeza para você não for possível, faça aquilo que é possível. Aquilo que é possível sempre é melhor pra gente, né? Aquilo que faz bem, que a gente se sente saudável, que a gente se sente nutrido, é sempre mais interessante pro nosso organismo, né? E com certeza vai fazer muito bem pra gente. E junto com isso a gente vai usar alguns hábitos na nossa rotina para a gente poder dar esse descanso para o corpo poder ter essa sensação de que ele tá tendo tempo para absorver, para poder eliminar toxinas, para poder liberar o fígado se ele estiver sobrecarregado, as glândulas suprarrenais que talvez estejam liberando muita adrenalina, muito cortisol, para elas poderem se regular de novo e aí o corpo voltar a fluir tranquilamente, normalmente, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai acordar, vou passar com vocês uma rotina que vai ser a mesma durante esses 7 dias, tá? A gente acorda preferencialmente cedo, tipo assim, um pouquinho antes das 6 seria o ideal, né? Umas 15 para 6 mais ou menos, ou o mais cedo que for possível para vocês, né? Dependendo da rotina que vocês levam. E aí a gente vai escovar os dentes, raspar a língua. Este é um raspador de língua de cobre. É o ideal que a gente usa para raspar a língua. Põe a língua para fora e raspa, tá? Se você não tem raspador de língua, você usa a base da colher. Põe a língua para fora e raspa, tá? Raspou a língua, a sua limpeza já começou, né? Isso, gente, não é só na limpeza que a gente faz, isso na Ayurveda a gente faz sempre, tá? Mas nesse momento vai ser especialmente importante pra gente. E aí você vai pegar um óleo de gergelim no conta-gota, colocar em cada narina e inspirar. É uma coisa que a gente também faz diariamente. E aí você vai ferver 1 litro de água. Se você puder deixar ferver essa água durante algum tempo, é melhor. Do tipo assim, uns 15 minutos deixar essa água fervendo em fogo baixo. Porque a Ayurveda fala que a água fervida, ela é muito mais fácil de ser assimilada pelo organismo, além de ajudar a eliminar as nossas toxinas e etc. É uma água purificadora. Quando a gente ferve a água, as moléculas da água se organizam, a gente digere melhor aquela água e aquela água purifica. Ela ajuda a limpar os nossos tecidos, a eliminar as matérias não digeridas de comida. Então, se você puder deixar essa água ferver algum tempo, e aí você vai tomar uma água morna ao longo do dia. Você acordou, já toma, depois que você raspou a língua, né? Você já toma 1 ou 2 xícaras de água morna, já põe o resto da água numa garrafa térmica, você vai continuar tomando essa água ao longo do dia, né? E aí você vai fazer a autooleação. A autooleação, não sei se você já teve oportunidade, quem já conhece a Ayurveda certamente já conhece, né? A gente passa óleo de gergelim no corpo. Se você não quiser usar óleo de gergelim, pode ser óleo de amêndoas também. Então, quando você for fazer a oleação, esquenta uma água, aí você coloca esse tanto de óleo que você vai usar num copo e aí você vai colocar o copo dentro dessa panela com água quente para o óleo aquecer, porque é interessante que esse óleo esteja morno, tá? Você vai absorver melhor e de forma mais eficaz esse óleo. E aí você vai fazer movimentos retos para os membros e nas articulações você vai fazer movimentos circulares. Na barriga você vai fazer movimento circular no sentido horário. E assim, pensando nesses tempos especificamente, que estão mais intensos, estão mais desafiadores, é muito interessante pensar
no foco da massagem na cabeça, no couro cabeludo e também na massagem no pé. São dois lugares chaves do nosso corpo para a gente se cuidar e cuidar da sensação de conforto interno, da sensação de segurança, da sensação de equilíbrio. São duas partes que o Ayurveda fala que se ficam mal cuidadas e descobertas a gente pode adoecer. Então fazer muita massagem aqui na cabeça com óleo, pega um tanto de óleo, faz uma pressão aqui ó, no topo da cabeça, fica 1 minuto dando essa pressão, dando esse peso, né? Essa é uma palavra que a gente quer bastante para esse momento, peso. E aí você faz esse momento de cuidar do seu couro cabeludo para deixar esse óleo passar por essa região, faz a massagem no rosto, sabe? Faz a massagem mesmo, assim, vai cuidando de toda essa área e aí depois faz a massagem no pé. Essa massagem no pé e também essa daqui do topo da cabeça você pode fazer também à noite, antes de dormir. À noite antes de dormir você faz lá a massagem no pé, faz a pressãozinha na cabeça, põe uma meia no pé, né, pra quem gosta de dormir de meia, e aí é bom que a meia protege pro óleo absorver, pro pé continuar absorvendo o óleo, e aí é um hábito também muito bom. Óleos que não devem ser usados, eu acho que agora nesse momento só o óleo de coco, porque o óleo de coco é frio e como a gente está agora entrando numa energia, numa qualidade do outono que é mais fria, o óleo de coco pode esfriar ainda mais o corpo, né? Então você espera para usar óleo de coco para quem gosta, né? Tipo assim no verão, quando estiver mais quente, e agora no outono a gente vai usar óleos que são mais quentes e um pouco mais pesados, né? O óleo de gergelim é o mais clássico deles. Depois que você já tiver todo oleado, né, tipo dos pés à cabeça, você vai fazer um leve exercício. Esse exercício, além de ajudar também a movimentar o corpo para limpeza, ele seria tipo assim um substituto para uma leve sauna que a gente faria se você estivesse num hospital ayurvédico, né? A sauna no Ayurveda, não sei se vocês já viram, é uma caixa que você fica com a cabeça para fora, porque no Ayurveda a gente nunca esquenta a cabeça, nem no chuveiro a gente não esquenta a cabeça, a gente não molha com água quente, porque é uma região que a gente quer proteger. E aí a sauna ajuda a abrir os poros, a eliminar, a movimentar o corpo, e quando você faz o exercício você tem esse mesmo efeito. Suar um pouquinho é bom, né? Suar muito agora não é bom, suar um pouquinho. E aí depois disso você vai tomar banho, você vai estar cheio de óleo, mas não precisa usar sabonete para tirar o óleo. Usa sabonete só nas partes íntimas, nas axilas, no pé, mas no corpo mesmo você não precisa usar sabonete. É legal até ficar com uma sensação de que ainda tem um pouquinho de óleo no corpo. Deixa uma toalha separada para isso, porque é possível que a toalha fique com um pouquinho manchada de óleo, sabe? Isso é bem comum de acontecer. E aí depois você tomou o banho, né, tirou a sensação, gente, depois que você já fez isso, assim, já fez esse passo a passo, a sensação já é muito boa. Vocês vão perceber que depois, assim, de 3 dias fazendo isso, você vai falar assim, nossa, eu vou fazer isso pra sempre. E pode fazer isso pra sempre, essa parte, né, a alimentação que não. Mas essa parte a gente chama, tem um nome, né, o Dinacharya, que é uma parte de uma rotina ayurvédica que a gente leva na vida de manutenção da saúde. A gente vai tomar 3 chás durante essa limpeza. A gente vai tomar chá de gengibre, a gente vai tomar chá de manjericão e aquela mistura clássica que é cominho, coentro e funcho. Essa é uma mistura muito famosa do Ayurveda porque ela aumenta o poder de digestão ao mesmo tempo que ajuda na limpeza do corpo, no processo da limpeza digestiva do corpo. Essa mistura é sempre em proporções iguais. Então você usa, tipo assim, meia colherzinha de cominho, meia colherzinha de coentro e meia colherzinha de erva doce. Ferve a água, coloca os ingredientes, fecha, tampa a panela, espera 5 minutos, 10 minutos, coa e toma. Esses 3 chás, eles vão ser muito bons para ser tomados durante esse período, porque eles ajudam a potencializar essa força da limpeza. O manjericão, ele tem o poder de fazer uma abertura de limpeza na mente. Então a gente usa o manjericão nesse momento
para a limpeza mais sutil, a limpeza dos pensamentos, a limpeza das emoções, a limpeza até no prana, para poder ajudar nesse fluxo do prana. O manjericão ele é muito sátvico, ele tem uma energia de muita paz, de muita calma, de muita leveza, e aí por isso que a gente usa o gengibre e o cominho, coentro e funcho, eles têm uma função mais física mesmo, eles têm uma função de ajudar a promover a limpeza no organismo. Você fez 3 dias de preparação para chegar nessa limpeza, né? Que foi só cortar álcool, cafeína, cortou carne, industrializados. Você vai fazer 7 dias essa limpeza e aí depois nos 3 dias finais a gente vai começar a voltar à vida normal, né? Fez a limpeza, deu uma abertura para o corpo, deu uma chance da gente poder respirar internamente para poder restaurar qualquer processo de desequilíbrio que começou, e agora a gente vai retornar. Como é que a gente vai retornar? Aos poucos. Então você começa a colocar vegetais na sua rotina, você começa a colocar frutas, você começa a comer castanhas, você começa a comer outros alimentos, só que alimentos saudáveis, alimentos que tenham energia, alimentos frescos. E aí só depois desses 3 dias que você pode começar aos poucos a colocar outros alimentos também na sua vida, sempre paulatinamente, sempre de pouco a pouco. Não faça se você estiver se sentindo mais fraco, não faça se você estiver tendo que sair de casa, porque normalmente essa é uma limpeza que a gente faz quando a gente pode se programar realmente para ficar em casa. Isso sempre é uma regra da limpeza. Existem limpezas que a gente faz mais profundamente dentro da terapia Ayurveda, mas essa é uma limpeza de uma forma geral bastante segura, ela não é invasiva como tem outras limpezas que a gente faz na Ayurveda, mas ao mesmo tempo ela é muito eficaz, ela é muito poderosa. Então fica aí o convite pra gente poder aproveitar mais esse tempo em casa, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, por passar esse tempo aí comigo. Fiquem ligados. Um beijo grande no coração de todos e namastê!